Sejam todos bem-vindos. Estamos dando início agora ao nosso culto noturno, culto da Igreja do Senhor. Convido vocês a abrirem a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Diz assim: o ministério da reconciliação. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Vamos abaixar nossas cabeças e orar. Senhor Deus, te louvamos, ó Pai poderoso, porque sabemos que não somos merecedores do teu favor. Sabemos que o Senhor inclinou seus olhos para nós, ó Pai, e nos tirou do poço da perdição. Pai, te louvamos porque a cada dia o Senhor se reconcilia conosco, Pai, porque nossa natureza pecaminosa insiste em manter-nos afastados de Ti, ó Pai, mas o Teu Santo Espírito nos toca, nos quebranta, ó Pai, e faz achegarmos-nos a Ti cada vez mais. Que o Senhor possa nos guardar e nos abençoar, e que nessa noite nosso coração possa estar aberto para a Tua Palavra. Te oramos no nome de Jesus. Amém. Que texto incrível, né? Ele diz: ora, tudo provém de Deus, inclusive a reconciliação, pois é Ele que vai até nós e quebranta nossos corações e nos dá a vontade, nos dá aquela necessidade que a gente sente no peito de estar mais perto de Deus, de estar na igreja do Senhor. E diz assim: e saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, ou seja, não dando a nós a condenação que nós merecíamos. De sorte que somos, olha só que honra, de sorte que somos embaixadores de Cristo. Além dele se reconciliar conosco, ele ainda nos dá essa oportunidade de sermos representantes de Cristo aqui na terra e falar das boas novas. Que incrível, não é? Então vamos para os momentos de cântico e convido a você a estar cantando esse que é o primeiro passo para a reconciliação, que é o quê? Reconhecer que o Senhor é exaltado, que toda a criação o louva e que toda criatura se derrama a seus pés. Som da sua voz, o universo
partir do momento em que nos reconciliamos com Deus, a caminhada não é fácil. A gente passa por muita dificuldade, muita tribulação. É uma ilusão pensar que a vida com Cristo é só flores, mas na palavra dele diz que não haverá tribulação maior do que a gente possa suportar, não é mesmo? Está difícil manter o caminho? Basta confiar no nosso Deus maravilhoso, que é o Deus do impossível.
declaramos verdadeiramente que o Senhor é o Deus do impossível, Pai, porque sabemos que é impossível por nós mesmos nos achegarmos a Ti, mas o Senhor, Pai, nos toca, nos mostra o quanto é bom estar na Tua presença, Pai, o quanto é bom estar na Tua casa, o quanto é bom desfrutar da comunhão dos irmãos. Por isso, ó Pai, que o Senhor possa fortificar cada vez mais a nossa fé, ó Pai, para que ela prevaleça sobre a nossa natureza pecaminosa, Pai, sobre essa natureza que quer afastar-nos de Ti. Que o Senhor possa cada vez mais, ó Pai, fazer com que a Igreja Presbiteriana Graça e todos que estão nos ouvindo neste momento, ó Pai, possam exaltar, glorificar o nome do Senhor, ó Pai, acima de todas as coisas. Te pedimos, ó Pai, pelo pastor que irá trazer a Tua mensagem esta noite, que possa tocar profundamente nossos corações, que possamos cada vez mais adotar a palavra do Senhor, ó Pai, como nosso manual de vida, ó Pai, nosso manual de fé e prática, ó Pai. Possamos exercer os ensinamentos que nela tem, ó Pai, todos os dias da nossa vida, em busca de nos tornarmos cada vez mais semelhantes ao Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. E é no nome dele, no nome do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, que Te oramos. Amém. Passamos agora a palavra para o pastor dessa noite. Olá, irmãos, boa noite, graça e paz. Hoje nós vamos refletir um pouco aqui na Palavra de Deus. Eu quero convidar você, seja muito bem-vindo, para que juntos possamos caminhar aqui num texto bíblico, refletir sobre este assunto, saindo da escuridão para a luz. Está baseado em João, Evangelho, capítulo 8, versículos de 12 a 30. Na verdade, até 36, mas eu lerei apenas o verso 12. Eu gostaria de começar dizendo o seguinte: o mundo está em trevas profundas. Haja vista o que tem ocorrido nos últimos tempos. Hoje você liga a sua televisão em um noticiário e toda hora que você ligar, não importa o canal, você vai encontrar notícias e você pode perceber que precisa garimpar muito para encontrar uma boa notícia, porque as notícias são as mais variadas e são sempre notícias ruins. Eu, olhando de 6 notícias que eu contei, numa sequência não teve uma positiva. Isso sem pensar no nosso WhatsApp, nosso dispositivo, smartphone. Você toda hora está recebendo vídeos trazendo notícias, e muitas delas, notícias além de ruins, também falsas. E aí, meus queridos, é tudo escuridão, é tudo trevas, e são trevas profundas. Vivemos em trevas, e são trevas lá fora, mas são trevas também dentro de nós. O que motivou Jesus a dizer o que está dito aqui no texto que vamos ler, João capítulo 8, verso 12, diz o seguinte: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Convido você a curvar sua cabeça. Vamos orar. Ó Deus amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós a lemos agora e nós precisamos, Senhor, de clareza, precisamos que o Teu Santo Espírito nos ilumine para termos o entendimento necessário a fim de que não fique apenas na teoria, mas que nós possamos traduzi-la
em prática na nossa caminhada cristã. Senhor, oro pela tua igreja que agora nos acompanha, que possamos mesmo entender o desejo do coração do Senhor para a tua igreja, para as nossas vidas. Oramos assim no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Eu gostaria, se vocês me seguirem, Jesus disse, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Ou seja, quem não segue Jesus anda no escuro. E aí, é claro, a gente fala aqui, na verdade, mais da nossa caminhada espiritual. E o certo é que muita gente vira as costas para a palavra de Deus, não gosta sequer de ouvir sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre o cristianismo. Então, Jesus disse que as pessoas que andam nas trevas, há um julgamento para essas pessoas. E em João 3,19, Jesus diz que quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E por quê? Porque as suas obras eram más, eram obras péssimas, obras ruins. E por isso os homens não querem sair da escuridão, porque as suas obras ali encobertas, ou são encobertas, né? Então todos nós somos por natureza cegos, por causa da nossa natureza pecaminosa. E infelizmente, o ser humano gosta das trevas, ama andar nas trevas, na escuridão. Esse é o nosso grande problema, as trevas do pecado, que tomaram conta do coração humano, mas também tomaram conta do mundo todo. Gostaria de citar aqui um pequeno texto do comentário de João Calvino, desse texto aqui, do João 8,12. Ele escreveu o seguinte: fora de Cristo não existe sequer uma fagulha de luz. Pode haver certa aparência de luminosidade, porém se assemelha a um relâmpago que apenas ofusca os olhos. João Calvino, olha que coisa interessante. É somente através do Evangelho iluminado pelo Espírito Santo que recebemos a luz de Jesus Cristo. E isto nós podemos conferir em 2 Coríntios capítulo 4, versos de 4 a 6. E ainda, um resumo do Evangelho, nós também podemos ver nas palavras de Paulo, em 1 Coríntios 15, 2 a 4, não vamos ler o texto, mas depois você pode conferir. Então, voltando para o nosso tema, saindo da escuridão para a luz. E aí vamos pensar no primeiro tópico, que é a cegueira do ser humano. Por que cegueira? Então, vemos aqui que a sociedade em que vivemos é muito parecida com uma pessoa andando e tropeçando no escuro. Você pode imaginar comigo, dando asas aí à imaginação, veja se você concebe esta imagem. A pessoa acorda no meio da noite, ela está numa casa desconhecida, foi passar apenas ali um pernoite, a primeira vez, ela não sabe como acender a luz, porque não sabe onde se encontra o interruptor, então ela acorda lá no meio da noite, na escuridão, e ela precisa se deslocar nessa casa. Então ela sai tateando, tropeçando
pisa em algo que lhe corta o pé, bate a testa no canto de um armário, choca o joelho contra a quina de uma mesa, cai nos degraus de uma escada, ali torce o pé. Veja, não é só a sociedade que é assim. Nós também somos assim. Nossa vida, em certo sentido, pode ser vista como a de pessoas andando e tropeçando no escuro. Pensem bem, há uma estrada longa na vida. Se andamos com Jesus, ele diz que é a luz que clareia esta estrada. Se andamos sem Jesus, então a nossa vida vai ser diferente. E a verdade é que se estamos com Jesus, fica mais difícil tropeçar, porque ele é a luz que vai aclarando o caminho. Mas se andamos sem ele, a verdade é que nós vamos nos machucar, vamos ser feridos, vamos sangrar mesmo. Essa é a verdade. Perdidos na escuridão do pecado. E é por isso que Jesus disse, voltamos ao texto, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Em segundo lugar, nós vamos ver aqui desculpas desonestas. Que desculpas são essas? O texto que lemos faz parte de uma narrativa, de um confronto acalorado entre Jesus e os fariseus, uma seita judaica que perseguia Jesus. Entre os judeus, nós poderíamos citar algumas seitas, como, por exemplo, a seita farisaica, a dos fariseus, a dos saduceus, a dos zelotes e a dos essênios. Mas a que mais perseguia Jesus era esta seita dos fariseus. Então, nessa controvérsia, quando Jesus se declara a luz da vida, ele estava afirmando que era Deus. João, já na sua carta, na primeira carta, capítulo 1, o verso 5, ele diz que Jesus, nele não há treva nenhuma. Se nós olharmos no mesmo texto, o verso 7, vai dizer que Deus é luz. E diz assim, se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, aqui vimos trazer a revelação especial da parte de Deus. João capítulo 1, verso 18. É capaz de produzir vida. Afinal, sem Cristo, o ser humano está morto em seus delitos e pecados. Então, queridos, Jesus estava afirmando também que quem se dispõe a andar na luz não só receberá direção, como também terá a sua vida revelada aos olhos de Deus. E aí, quando a vida está revelada aos olhos de Deus, com certeza, tudo que temos de errado vai aparecer. Vão cair as máscaras, não haverá sombras, o que vai aparecer são de fato as rugas e as verrugas, né? E aí nós vamos entender o seguinte, ou a luz entra e revela o problema e também aponta a cura, iluminando o caminho, ou permaneceremos em trevas profundas. E aí você tem aqui no nosso texto a reação daqueles judeus, aí que chamam sua atenção para o verso 13, quando diz o seguinte, então lhe objetaram os fariseus, tu dás testemunho de ti mesmo, logo teu testemunho não é verdadeiro. Eles dizendo aqui que o testemunho de Jesus era falso. E Jesus fala o contrário. E ele diz o seguinte, as pessoas que não querem segui-lo reagem com todos os tipos de razões superficiais para rejeitá-lo.
Então, quantas não são as desculpas infundadas, assim como as desculpas daqueles fariseus, e tantas vezes também desonestas, contra Jesus, contra o cristianismo, contra a igreja e contra a fé, para não se ter que lidar com a luz da vida? Portanto, vamos pensar, quantas vezes não se vive de buscar contradições? Eu me lembro, no seminário, a gente estudou sobre os filólogos alemães, porque eles queriam descaracterizar a verdade da palavra de Deus. Nunca conseguiram. Depois apareceram, já no nosso século XX, XXI, muita gente apontando descobertas de manuscritos lá do Velho Testamento, dizendo que depois de que isso viesse a ser revelado, iria contradizer a Bíblia, a palavra de Deus. Por fim, quando se revelou o que foi descoberto nas cavernas de Qumran, é que tudo que foi encontrado de manuscrito só confirmava a palavra de Deus. Então, se buscaram contradições, desconexões, desautorizações ao testemunho da Bíblia, buscou-se, porém, não se encontrou. Mas por que buscam tanto isso? Para não ter que lidar com a pessoa de Cristo, o ungido de Deus. Em terceiro lugar, das trevas para a luz. Assim são as pessoas sem Deus neste mundo, estão nas trevas. Jesus Cristo desceu exatamente nas trevas. Ele desceu para nos transportar das trevas para a luz. Isso se confirma na palavra também do apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 1, verso 13, quando diz: Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E aí, queridos, as pessoas, elas inventam desculpas esfarrapadas, desonestas, e falam o seguinte: quando se fala em Deus, muitas delas dizem: Deus que nada. Deus é a invenção dos homens. Igreja, nem pensar, estou fora. Crente, Deus me livre, quero passar longe. Fé, fé, eu tenho a minha, cada um tem a sua. E por aí vai. Mas a verdade é que precisamos de luz, da luz de Jesus. Ele continua como que fazendo um convite: venham para a luz. E aí ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Vamos ver o que é dito aqui quanto à luz nas palavras de Jesus, quando aqueles judeus, eles perguntam: quem é você? Jesus lhes respondeu: sou aquele que sempre afirmei ser. Não mudei uma vírgula em nada. Eu tenho muito que dizer a vocês e também de julgar a respeito de vocês, mas não o farei. Este texto aí faz parte do nosso texto, lá dos versos 25 a 29. Então, Jesus fala: digo ao mundo apenas o que ouvi daquele que me enviou. Quando vocês me levantarem, aqui ele está se referindo à forma como ele seria morto, ele disse: vocês entenderão que eu sou. Ele é o grande eu sou, o Deus Criador, que é também o Deus Salvador. Ele também ainda continua dizendo: não faço coisa alguma por minha própria conta, digo apenas o que o Pai me ensinou.
Vejam que o Filho de Deus, ele se coloca aqui na inteira dependência do Pai, inteira dependência de Deus. E aquele que me enviou está comigo. Ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. Então, quando nós voltamos lá para o batismo de Jesus, onde ali se configura a Trindade, lá nós vemos que o Filho sai da água, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de unção e a voz do Pai é ouvida: este é o meu Filho amado em quem me compraz, ou seja, em quem tenho prazer. Eu quero finalizar esta prédica, irmãos, dizendo o seguinte: Cristo é a única revelação possível de Deus. Veja bem, Cristo e seu Evangelho são suficientes para o que Deus deverá fazer no coração das pessoas, para provocar as mudanças necessárias na vida daquelas pessoas que aceitam o convite de Jesus. Cristo é a luz do mundo, foi o que ele disse. Ele disse que é a luz do mundo e quem o segue não anda nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. E ele está se referindo nesta vida e na vida por vir, a vida depois da morte. Não há outra maneira de se iluminar o mundo. Nosso mundo está em trevas, está em escuridão. Cristo é a luz do mundo, mas em Cristo nós também nos tornamos a luz do mundo. Jesus Cristo mesmo disse: vós sois a luz do mundo. E no outro momento ele disse que é importante que as pessoas vejam as nossas boas obras. Ele diz: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Muito bem. Se você quer iluminar o mundo, fazer a diferença, abençoar, transformar e marcar sua geração, então só tem um caminho: entregue-se a Cristo, renda-se a Ele. Viva a vida de Cristo pela fé e leve Cristo e o seu Evangelho para o mundo. O mundo não precisa ser em outro país, é o mundo à sua volta. Aí você vai dizer assim: pastor, mas eu já sou crente, eu já sou um cristão, eu tenho que entregar minha vida para Jesus? Meus queridos, eu quero aqui deixar uma coisa muito clara. Existem os cristãos de rótulo, de tradição, e existem os cristãos nascidos de novo. E aqui, se você já é um cristão nascido de novo, então doe luz, faça doação de luz ao mundo, porque o nascido de novo é luz para o mundo. Agora, se você é apenas de tradição, nasceu, cresceu na igreja e não tem uma vida comprometida com Jesus, então você precisa iluminar o mundo, mas para isso, para fazer essa diferença, para marcar a sua geração, você precisa entregar-se inteiramente a Cristo, render-se a Ele, e aí você poderá viver a vida de Cristo pela fé e levar Cristo e o seu Evangelho às pessoas que você ama e amar aquelas que você nem conhece. Eu espero que esta palavra traga um efeito muito positivo na vida de todos aqueles que nos acompanham nesta reflexão. Que assim Deus abençoe a sua vida, a vida de todos quantos nos ouvem agora. Vamos orar. Amado Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos admoesta, nos exorta, nos mostra aonde estamos e, a partir de onde estamos, para onde devamos ir,
porque o Senhor Jesus é a luz que alumia o nosso caminho. Seguindo-o, não andaremos em trevas, teremos a luz da vida. Por isso, Senhor, abençoe a todos os nossos ouvintes agora, que a tua igreja, de fato, encarne esta palavra, a fim de poder produzir vida nas pessoas que estão à sua volta. Assim, peço pela igreja, por todos que nos ouvem, pelos enfermos que estão sofrendo agora, estende a tua mão, Senhor, mão de cura, alivia as enfermidades, as dores, abençoe aqueles que cuidam, que estão na linha de frente, Senhor, estão correndo muito risco. Ó Deus, dá a tua proteção, Pai. Também oramos por aqueles que já perderam seus entes queridos, estão com os corações machucados, doídos. E agora, Senhor, que o Senhor, pelo Espírito Santo, Consolador por excelência, console e conforte esses corações. Assim, Senhor, oramos também por todos aqueles que estão passando privações, têm necessidades, falta comida nas suas mesas. Senhor, toca e sensibiliza corações generosos para doarem o alimento, o pão de cada dia. Dê-nos, ó Senhor, uma semana abençoada, que o teu povo reflita sobre a tua palavra. É assim que oramos, com perdão dos nossos pecados, no nome precioso de Cristo, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Em nome dele que nós oramos. E agora, irmãos, que a graça bendita de Jesus, que o amor infinito e insondável de Deus nosso Pai, que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus repousem e permaneçam conosco agora e para sempre, sempre. Amém. Meus amados, chegamos ao final desta reflexão. De fato, sinceramente, o nosso desejo é que esta palavra penetre profundamente no seu coração e norteie a tua vida, que você, de fato, olhe para Jesus. Ele é a luz que te guia no escuro caminho, mas como ele sendo luz, ele disse que quem o segue não anda nas trevas, então se apegue a esta luz. Que Deus abençoe a todos.